Galera do Multiplay, estamos aqui mais uma vez falando sobre SAF no nosso canal. Torcedor do Santa com muitas dúvidas, muitos questionamentos, e cada vez que a SAF vai se aproximando aí do seu rito, juntamente com o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal também está com a cópia, né, da SAF, então acaba que gerando muitas dúvidas. E para a gente falar sobre esses e outros assuntos, nós estamos aqui recebendo o Lucas Cavalcante, que é advogado do Santa Cruz, também está engajado nessa questão da SAF do Santa Cruz. E eu acho que seu telefone, né, Lucas, não para de tocar com tantas perguntas, o torcedor coral tentando tirar dúvidas, tentando entender melhor como é que está funcionando esse rito da SAF, né? Obrigado pela participação aqui no nosso canal Multiplay. Que é isso, Carlos Miguel, obrigado, um prazer falar com vocês, com toda a sua audiência aí, parabenizo desde já o teu canal, o teu programa, e conte aqui comigo sempre. É verdade, assim, o telefone já não parava de tocar em meio a tantas negociações, conversas, enfim, e agora eu acho que é um dever nosso, enquanto clube, com muita responsabilidade. A gente sempre defendeu isso, né? A gente não podia ter pressa, é algo que não tem volta, então se fazer de forma muito madura, como está sendo feita, então abrir essa possibilidade de ouvir o credor, ouvir na RJ, né, no momento oportuno, ouvir o conselheiro, ouvir os torcedores, explicar, e digo, não só a gente, né, mas os próprios investidores. A gente até falei com você, Camila, antes de começar aqui o programa, marcar outras agendas também com os investidores para que possam esclarecer o projeto, a gente tranquilizar o torcedor da parte jurídica e da parte negocial, para que não tenha dúvidas e que isso avance da forma mais transparente possível. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, e parabenizo você desde já por estar querendo ouvir e esclarecer aqui para todo mundo, tá? Torcedor do Santa está morrendo de medo em relação ao patrimônio do Santa, em relação ao acordo, ao contrato que está junto aos investidores da futura SAF do Santa. O Arruda, a posse do terreno do Arruda, continua com o Santa Cruz, é um patrimônio do Santa. Esse patrimônio vai ser repassado para os investidores da SAF por um período de 15 anos, ou é apenas uma cessão de posse para exploração ali de mídia, de arena, dos jogos, para a execução de shows? O que é que a gente pode falar sobre isso, que talvez seja uma dúvida também que você deve ser abordada a cada esquina que você passa em relação a isso, Lucas? Vamos lá. A gente sempre debateu sobre esse tema, e aí é importante deixar claro que tudo foi sendo tentando ser construído, e estamos aqui para isso. Assim, o Santa Cruz ele tem hoje uma estrutura lá que é o seu Arruda e sua sede, uma aqui separar em duas só para poder facilitar a compreensão do torcedor, e tem o seu CT ainda em desenvolvimento. Então a gente tem esses três ativos. O grande valor do Santa Cruz aí é sua imensa torcida e o seu Arruda. E aí, Carlos, Miguel, o grande ponto aqui central das conversas, do debate, das negociações foi como a gente conseguir, dentre as negociações, resolver todos os problemas que o Santa tem, e não são poucos, tá? Dívida, orçamento competitivo no futebol, em qualquer divisão que esteja, infraestrutura. Hoje o Arruda, a gente tem dificuldade, eu digo a gente, enquanto clube, nos últimos, talvez, 30 anos, em manter o Arruda. Tanto é que a gente tem uma dificuldade histórica dela. Então, nesse modelo que se está sendo deliberado ainda pelo Conselho, então, que está na mesa hoje, o conceito é simples. Tem-se como ideia final dos investidores para que ele possa assegurar, para que ele possa assegurar as três pilares: dívida, de um orçamento de 1 bilhão total, né, mas por divisão, e de alocar 100 milhões de infraestrutura. Para isso, a gente vai constituir, se caso autorizado, né, uma nova empresa,
que será a SAF. Nessa nova empresa da SAF, a gente vai transferir alguns ativos, né? Então, o Arruda vai, a sede não vai, então a gente inverte, o futebol vai, mas outros esportes não vão, então a gente vai integralizar, a gente vai nessa sociedade, Santa Cruz SAF, integralizar alguns ativos, caso assim seja aprovado. E em contrapartida, então vem ônus e bônus, né? O investidor vai ter que aportar dinheiro, vai ter que honrar compromissos, vai ter que reformar o Arruda, vai ter que honrar as dívidas e, em contrapartida, vai poder usufruir do Arruda e vai poder explorar o Arruda e vai poder jogar futebol com Santa Cruz. Então, assim, se integraliza na sociedade, onde vamos ser sócios, a gente colocando coisas boas e coisas ruins. Então, colocamos coisas boas como o Arruda, a torcida, toda a nossa história, mas colocamos também uma dívida histórica, problemas estruturais, enfim, etc. E eles vão assumir coisas boas e coisas ruins. Esse é o conceito para a gente ser sócio dessa nova empresa. Qual foi o nosso dever aqui, nosso cuidado que tem assim? Então, para se ter esses orçamentos e esses valores e essas projeções, esse foi o conceito. Depende de uma série de obstáculos, lei municipal, enfim, etc. Caso não seja possível isso, tem-se uma sessão com 50 anos prorrogáveis. Tá? É uma forma paliativa. E qual foi o nosso cuidado aqui para que não mudasse a conjuntura atual? Garantir que eles não podem vender o Arruda para fazer outra coisa, não podem transferir o Arruda, não podem deixar de jogar no Arruda, e nem eles podem pegar o Arruda para pegar uma dívida, ou seja, tem garantia, onerar o Arruda. Então, se o Arruda vale 300 milhões, por exemplo, eles pegaram a dívida com o Arruda, dando garantia com o Arruda. Não pode. Então, o Arruda, ele vai como patrimônio, mas eles não podem ser explorados para fins comerciais de garantia, oneração, venda, transferência. Ele vai servir para jogar futebol, que é o que ele sempre fez. Óbvio, pode ter show, etc. Isso aí vamos regular casuisticamente nessas nuances. Então, a nossa preocupação foi de criar um mecanismo que seremos sócios disto, colocando coisas boas e coisas ruins dos dois lados, e eles assumindo alguns ônus por conta disso. De novo, caso seja aprovado todas as etapas, todas as condições precedentes que tem, e caso seja feito, mesmo assim, resguardar que se jogue futebol, que não sirva para dar garantia, que não sirva para alienar, que não sirva para vender, que não sirva para nada. Então, mantenha a essência de Santa Cruz Futebol Clube. E, além disso, a gente assegura no contrato que, caso seja transferido, e ele não cumpra algumas das obrigações, como vocês sabem, a gente tem as obrigações de aportar, obrigações de infraestrutura. Caso ele não cumpra as obrigações, nós podemos exercer ferramentas jurídicas para que a gente possa retomar o controle da sociedade SAF, ou seja, e o Arruda, como está dentro da SAF, a gente seria novamente proprietário majoritário, e podemos recomprar a parte que eles eventualmente colocaram no Santa Cruz. Então, a gente recompraria ela com um desconto. Então, num cenário extremo de cautela, caso eles não venham cumprir as obrigações, não é o que a gente imagina, mas caso não venha, a gente tem resguardo de que a gente retome o controle imediatamente, ou seja, no dia seguinte, 51% do Arruda seria nosso, e caso eles integralizaram lá 10, 15, 20 milhões, a gente pagaria com deságio o preço que eles, a gente é um terceiro aliado conosco, né, o preço que eles, um desconto do que eles colocaram, para ser uma punição mesmo, caso não honrem os compromissos. Então a ideia foi criar essa ferramenta, essa segurança de transferência, para que tenha investimento e que a gente possa retomar o controle caso dê errado. Então é nosso dever aqui pensar em tudo, né, Carlos Miguel? Uhum. No bom e no ruim. No bom, é investimento de 100 milhões, o Arruda restaurado com retrofit. É a ideia. No ruim, como a gente retoma, como a gente assegura esses descompassos que tem que estar previsto. Só para tirar a minha dúvida em relação ao prazo, que você citou aí 25, 50 anos, né, prorrogáveis, né? Mas
não seria dentro do acordo que está da SAF, 15 anos pela cessão aí dos 90% das ações do futebol e também o patrimônio do Santa envolvendo estádio e CT, o prazo é maior do que os 15 anos? Vamos lá, vamos separar. A SAF, ela é definitiva. O que a gente tem foi compromissos que acontecem com 12 meses e compromissos que acontecem até 15 anos. Perdão. Então, nós temos compromissos de médio, de longo e de curto prazo. De curto prazo, aportes imediatos, honrar a DIP, honrar valores imediatos, orçamentos da Série C, na Série D, enfim, etc. Temos coisas imediatas. De longo prazo, a própria Ruda, a gente tem 10 milhões num prazo de 24 meses, que é emergencial para poder fazer, começar a ajustar. E em longo prazo, a gente tem até 1 bilhão, no mínimo 1 bilhão em 15 anos, no mínimo 100 milhões em 15 anos, enfim, etc. Então, mas isso não confunde com a transferência. A transferência é em definitivo, caso assim ocorra. Caso não ocorra, aí sim, é uma cessão de longo prazo no cenário que se encontra hoje a proposta. Então, de novo, muito cuidado, porque tem etapas que têm que ser seguidas, podem ter recomendações que podem ocasionar mudança. Então, assim, foi papel nosso, do executivo, na verdade, né, de negociar, de construir, enfim, etc. Vamos ouvir agora o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, a Assembleia dos Sócios, para poder saber se os próximos caminhos, com base no que foi negociado ao longo do tempo. O doutor Lucas, e tem o CT. Quando o Márcio Cadá era um dos investidores, ele inclusive condenou o CT, disse que iria construir outro, que nem iria utilizar o CT Ninho das Cobras lá em Aldeia. Mas aí o Márcio Cadá saiu, entrou um novo grupo de investidor também para se associar aos já integrantes, né, da SAF do Santa, né, a Cobra Coral Participações S.A. Um grupo, inclusive, ligado a insumos e instrumentos de medicina e médico hospitalar. Porém, o CT, ele pertence àquela associação dos tricolores e amigos do Santa Cruz. Fantástico. Isso. Como é que fica nessa questão do CT? É um contrato à parte, é um contrato conjunto, porque no papel o CNPJ do CT é diferente do CNPJ do Santa Cruz. Ou eu estou enganado? Tecnicamente, sim, são separados hoje. O CT, o mais importante foi a gente assegurar. A gente sabe que o CT ele está em construção. É um projeto maravilhoso, mas que a gente imagina o Santa Cruz num outro patamar, em divisões acima aí do futebol brasileiro, e que precisa de um investimento muito mais robusto do que até do que se cabe ali naquele CT. Então, sim, mas a gente teve cuidado de, no contrato, prever orçamentos para infraestrutura, inclusive CT. Tá? Então, isso está lá no contrato. A definição comercial de alocação desse recurso, se vai ser no terreno XYZ, se vai ter uma nova negociação com a TASC, etc. Eu acho que é uma decisão que o fato precisamos de um CT, e isso está previsto, para que assegure que tenha um CT construído e com infraestrutura, e é fundamental para a gente crescer. Acho que isso é consenso. Mas será lá? Agora, no curto espaço de tempo que a gente vem negociando, ele já teria um terreno, um projeto pronto para executar, seja onde está hoje, seja outro terreno, talvez seja até temerário, né? Assim, talvez seja até atropelar um pouco as coisas. Acho que isso precisa de um projeto, um estudo, quantos campos cabem lá, tem terreno perto para poder acomodar a base junto, é melhor um terreno mais perto. Então, do nosso lado aqui da associação, e aí foi a Rejordar que tenha investimentos destinados para ter um CT competitivo de alta performance e com valor para se construir. E é óbvio que isso aí quase está implícito, porque
eles precisam dar resultado. É uma empresa, né, que está assumindo, então, assim, que precisa gerar retorno. Então, formação de jogador é algo importante no futebol brasileiro, que é um celeiro. Agora, a decisão comercial, se vai ser lá, se vai ter ou arrendar com a taxa por enquanto período para poder jogar, treinar lá, enfim, etc. Eu acho que isso vai ter seu tempo, vai ter sua construção, tá, Carlos Miguel? Uhum. Ô Lucas, em relação à recuperação judicial, que é justamente o grande trunfo aí de uma negociação de SAF, né? O investidor pagar a dívida ativa, o passivo também de um clube de futebol. E o Santa, os números do balanço ainda não foram apresentados, mas em relação a 2022 para 2023, passava ali dos 319 milhões de reais. Essa negociação com os credores, o Santa começou esse processo e a SAF termina? O Santa vai esperar homologar a SAF para só então os investidores cuidarem de todo o processo da recuperação judicial, começando do zero? Porque chegou até a se noticiar aquela assembleia, né? Reunir os credores e apresentar uma proposta. Como é que ficou aquela questão? Nós já pedimos para o juízo, ótima pergunta, obrigado por esclarecer aí, Carlos. A ideia, de fato, é o Santa Cruz, a associação, negociar e a SAF honrar com os pagamentos caso ela ocorra, né? Então, a gente precisa negociar para poder que a SAF venha a honrar esses pagamentos, faz parte da obrigação. Até comentei isso em outro momento. O Santa Cruz na Série D, ou ano passado sem série, estava carregando uma dívida da Série A, da Série B, da Série C. Então, assim, o clube no cenário mais difícil da sua história, carregando mais de 200 milhões de dívidas de salários de jogadores de uma Série A. Então, como é que a gente compatibilizava isso? Era impossível. Assim, era super desafiador. Então, a gente, nesse processo de reestruturação, elaboramos um plano de reestruturação para que caiba dentro desse fluxo. Isso já foi apresentado no processo. No início desse ano, a gente apresentou um pedido de meados aqui do semestre de mediação, para dizer, juiz, queremos começar a mediar e conversar com cada um dos credores através de uma campanha de transação. Isso aí, o clube deu até publicidade, eu acho que você deve lembrar que a gente deu publicidade a isso. Ontem, o juiz deu uma decisão intimando os administradores judiciais para que emitam parecer sobre o assunto. Então, a gente imagina que no futuro muito próximo aí, eu acho que essa semana está em recesso judiciário, mas começo de julho, a gente imagina que vai autorizar essa campanha de mediação para que a gente possa dar início nesse diálogo com os credores, para marcar a assembleia, para andar com o tema e ter sua dívida renegociada de forma exitosa com todos os seus credores, Carlos. Essa assembleia, essa reunião, esse processo, tudo ainda é o jurídico atual do Santa, né? Os investidores nem podem mexer nisso ainda, né? Quem está tocando somos nós, jurídico do Santa Cruz, sim, mas é super importante a gente conseguir avançar porque tem investidores olhando Santa Cruz, né? Então, senão seria super desafiador com o fluxo que se tem hoje de honrar toda essa dívida. Então, a gente tem que ter um aporte de investidores, tem que ter aporte de algum canal que venha algum fato novo importante, que é o que está acontecendo, para ter uma solução financeira que caiba dentro desse fluxo que a gente está querendo renegociar com os credores. E está sendo essa a ideia e essa a construção. Só para a gente entender e para a gente arrematar. Quando a SAF for homologada, que os investidores tiverem posse aí do futebol, 90% das ações de futebol e o patrimônio da forma que você explicou, o Santa não vai perder de vez nem o Arruda, nem o CT, né? O CT não, o Arruda nós seremos sócios dessa nova empresa, que será a Santa Cruz SAF. Então, Santa Cruz SAF, que será, a gente vai integralizar esse ativo para ser eventualmente divertido para a SAF nesse momento. E
e não vai perder de forma alguma, porque ainda que isso ocorra, no cenário de superar todas as etapas que tem condições lá, servirá o Arruda para futebol, servirá para jogar, não poderá ser alienado, vendido, não vai virar shopping, não pode nem dar em garantia ao Arruda para um terceiro. Então a gente preserva o fim do Arruda, que é para o Santa Cruz jogar futebol. Só que em vez de Santa Cruz Futebol Clube, vai ser Santa Cruz Futebol Clube SAF, que vai ser o seu titular. Perfeito. Dr. Lucas Cavalcante, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no canal, sempre à disposição para a gente tirar essas dúvidas do torcedor do Santa. Um forte abraço. Um forte abraço, Carlos Miguel, a todos os ouvintes. Eu estou à disposição sempre para esclarecer. Parabenizo novamente a oportunidade e vocês quererem ouvir. Eu acho que é super importante esclarecer o torcedor. É um momento de muita dúvida e que muitas informações que acabam surgindo de forma desencontrada. Então, poder esclarecer, poder tranquilizar e poder retratar para o torcedor, especialmente para os conselheiros e sócios que vão estar lá votando, é super importante para depois isso ser, como o Bruno sempre quis, uma decisão de forma transparente, de forma coletiva. O papel do executivo foi negociar, conversar e trazer a proposta. E aí vamos ouvir todo mundo. Sempre esse é nosso dever aqui. Valeu, galera, e eu agradeço mais uma vez a audiência aqui no nosso canal. Assine o nosso canal no WhatsApp, o canal Multiplay PE. Você recebe as notícias fresquinhas, já tem o link também dessa nossa entrevista. Nas nossas redes sociais tem notícia o tempo todo. Se inscreva no canal, ative os sininhos para as notificações e fique ligado nas novidades do Santa, da SAF, tudo aqui no Multiplay PE. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!